Pergunta de número 7. O que Jefté falou, sem que houvesse necessidade de falar, se Deus lhe desse vitória e quantas cidades foram tomadas naquele dia? Então, o que Jefté falou está aqui nos versículos 30 ao 33. Então, Jefté, daí ele avança contra os amonitas, e Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor. E aí a tradução diz: e eu o oferecerei em holocausto. Então, é assim que está a tradução. Bem, vamos começar aqui exatamente a analisar esse texto. E o texto hebraico, do versículo 30, ele tem as suas peculiaridades que nós vamos ver aqui. Vaidar Yiftar Neder. Então, ele votou Jefté um voto. Então, nós temos uma primeira cláusula aqui. Ele votou um voto, sempre ele viu uma visão, sonhou um sonho. É característica do idioma hebraico. Então, isso é muito importante. Para quem? Ladonai. Então, Vaidar Yiftar Neder Ladonai. Votou um voto. Conteúdo, Vaiomer, dizendo. In é uma partícula que é uma condicional. Se uma condição acontecer, então o resultado será outro. Então vem aqui. Im natom titem, temos o verbo natom aqui, em dois estados aqui. No dia que eu fiz o debate com o pessoal, né, tinha uns 250 pastores lá no grupo, e a gente fez o debate, então eu fiz a exposição desse texto aqui para mostrar alguns detalhes que na tradução você não aparece. Depois eu vou mostrar alguns autores, né, que eu não gosto de falar sozinho, é importante a gente citar alguns autores, eles dão uma visão muito boa desse texto. É uma outra perspectiva. Im natom titem, aqui, deixe-me colocar o versículo próximo aqui, em hebraico. Im natom titem, você tem aqui o verbo no infinitivo absoluto e depois no yiktol. Todas as vezes que você tem essa sequência aqui no hebraico, essa sequência sempre será traduzida como se certamente me deres. Então, isso é igual aquele mot tanut, certamente morrerás. Você tem o infinitivo absoluto e você tem o vaiktol, que é o imperfeito. Então, todas as vezes que você tem essa sequência em hebraico, ela é traduzida como o primeiro verbo, em vez de você se dando, darás, você se certamente me deres. Então, geralmente, sempre ela é traduzida assim. No Brusque Waltz, lá tem um capítulo que trabalha essa questão, daquele livro que eu traduzi, Introdução à Sintaxe do Hebraico Bíblico, que ele trabalha esses detalhes. É muito importante. Então, im natom titem, se certamente me deres et bnei Amon beyadi, né, os filhos de Amon na minha mão, né, aí vem consequência. Então, o im no versículo está dizendo se, então é uma condição. E se isso acontecer, então vai acontecer outra coisa. Verhayah hayotse, aqui, hayotse asher yetse. Então é outra sequência interessante. Aquilo, será que aquilo, o verhayah, aqui nós temos um vav, que é chamado de vav consecutivo, tá? Esse verhayah. Então ele vai jogar o perfeito aqui para o futuro. Então, e acontecerá. Hayotse, temos aqui um particípio, né, o que vindo para fora, né, Asher vem para fora, ou seja, aquilo que vindo para fora, Midalti, das portas, aliás, que tem um construto, Midaltei veiti, né, das portas de minha casa, e fazendo o quê? Qual o objeto aqui? Likrati,
que é para me encontrar, e aí vai dizer a ocasião. Bechuvi, vechalom, quando eu voltar, quando eu retornar em paz, tá? Mibnei Amon, dos filhos de Amon. Aí ele vai dizer, Verraiá, e ele será, literalmente, ele será Ladonai, ou Le Yavé, ou do Senhor, para o Senhor. Então, essa primeira cláusula aqui será para o Senhor. O que vocês vão observar nela? Guardem bem. A primeira será para o Senhor. E a segunda cláusula aqui, Verhalitihu, que é, e eu oferecerei olá. Então não é nem leolá, aqui é olá. Uma oferta queimada, ou da palavra que é utilizada na Septuaginta, holocausto, um holocausto. Tá? Aí o que acontece? Marquei aqui na nossa imagem, não, aqui. Eu marquei aqui na nossa imagem algo muito importante, que é exatamente, deixa eu... a possibilidade de Verraiá Ladonai, e será do Senhor, e esse Vav, Verhaalitihu, e eu oferecerei, tá? Ser uma conjunção disjuntiva. O que é disjuntiva? Ela pode ser conjuntiva, uma coisa e a outra, e uma coisa ou a outra. Tá? No hebraico, ela pode tanto ser uma como ser outra. Vou mostrar um exemplo prático disso. Né? E olá é uma palavra que a gente sabe que ela tem o sentido de oferta queimada. Então aí o que acontece é que nós vamos perceber que essas duas cláusulas, se elas forem disjuntiva, vai acontecer uma coisa ou outra, e não uma coisa e outra. Tá? E aí então é que começa toda a análise, toda a discussão. Ok, vamos então aqui, por exemplo, depois eu vou às perguntas aqui vamos ver aqui o Adam Clarke, por exemplo. Vamos começar aqui pelo Adam Clarke. O Adam Clarke é o autor desse comentário aqui. O Adam Clarke é um comentarista muito bom, é um excelente poliglota, foi um das personagens mais admiráveis aqui do metodismo. Ele deixou esse comentário que é um tesouro. O homem conhecia as línguas originais da Bíblia todas, conhecia siríaco, conhecia árabe, né? E um monte de línguas ele cita aqui, persa, ele era muito bom nas línguas originais da Bíblia. Ele faz umas análises muito interessantes aqui, que a gente vai observar. Começando aqui, deixa eu subir um pouquinho, vou aumentar aqui. Eu corri na primeira parte para ter tempo aqui na segunda parte. Leremos algumas coisas bem interessantes. Aqui, deixa eu ver o nome aqui, o versículo 29, versículo 30. Aqui. Ok. Versículo 29, ele diz, então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, ou seja, o Senhor o qualificou para a obra que o chamou para fazer, e assim lhe deu testemunho mais convincente de que a sua causa era boa. Certamente será do Senhor, e eu a oferecerei em holocausto. Então, observa bem que ele pega a tradução literal. O texto é, ele vem, Verraiá Ladonai, Verhalitihu olá. E aí ele vai e diz, cuja tradução, de acordo com os estudiosos hebreus mais precisos, é esta: eu a consagrarei ao Senhor ou a oferecerei em holocausto. Isto é, se for algo próprio para o holocausto, será feito um.
se apto para o serviço de Deus, será consagrado a ele. Essa disjunção, ela já mostra que as duas cláusulas, elas não são vistas do modo que se chama de tautologia, que uma é idêntica à outra. Então ela tem uma separação aqui de proposta. Isso faz muito sentido, porque se o Jefté estivesse pensando, e alguém vier da porta da minha casa, eu oferecerei em holocausto. Aí vem um cachorro, vem um jumento, vem um cavalo, vem uma coisa. Que as casas lá, elas tinham essa comporta elas tinham geralmente dois andares, então os animais usualmente ficavam ali na parte inferior. E o que ocorre aqui? Nesse caso específico, a única diz que se saísse a sogra, aí ele ia dar glória. Mas nesse caso específico, ele está realmente pensando em duas possibilidades. Se apto para o serviço de Deus, será consagrado a ele. Que condições desse tipo devem ter estado implícitas no voto é bastante evidente. Para ter sido feito sem eles, deve ter sido o voto de um pagão ou de um louco. Se um cachorro tivesse encontrado, isso não daria, poderia ter sido um holocausto. Se a esposa, ou filho, filha do seu vizinho ou amigo estivesse lá visitando, saísse na porta. O Jefté está vindo aí, vamos preparar aqui a festa para recebê-lo. Quase sempre as mulheres é que iam na frente, para poder fazer a recepção do herói retornando das batalhas. Mas se fosse a mulher do vizinho, ela chegou a primeira e agora tem que oferecer o holocausto. Uma coisa que não faz sentido. E ele então prossegue dizendo, se no caso o filho de seu vizinho ou amigo estivesse retornando de uma visita à sua família, seu voto não lhe dava direito sobre eles. Além disso, os sacrifícios humanos sempre foram uma abominação para o Senhor. Então, para quem conhece a lei nessa clareza que nós vimos nos versículos anteriores, obviamente todos ali sabiam muito bem que sacrifícios humanos eram uma prática das nações pagãs, inclusive dos amonitas, que tinha um Moloque lá, uma divindade que eles ofereciam às crianças queimadas, que foi exatamente o que Deus proibiu Israel de fazer sob pena de morte. Vejam Deuteronômio capítulo 12. Deuteronômio capítulo 12. E esta foi uma das grandes razões pelas quais Deus expulsou os cananeus, etc. Os cananeus, todos os povos, porque eles ofereceram seus filhos e filhas a Moloque no fogo, ou seja, fizeram holocaustos deles, como geralmente se supõe. Que Jefté era um homem profundamente piedoso, aparece em toda a sua conduta. E que ele estava bem familiarizado com a lei de Moisés, que proibia todos esses sacrifícios, e declarava o que deveria ser oferecido em sacrifício, é bastante evidente por sua exposição ao rei e ao povo de Amon. Então dizer que Jefté era uma pessoa que ignorava a lei como uma razão para ele ter oferecido a filha, já começa a cair sobre o próprio peso, porque por isso foi, aí é que vem a leitura atenta, por isso foi que o narrador fez questão de declarar esses aspectos importantes em que ele fala tudo na presença do Senhor, ele invoca o Senhor, ele mostra para os seus inimigos quem foi que deu aquela terra, e por fim, o Espírito de Deus vem sobre ele. Aí o Espírito de Deus vem sobre ele para ele fazer um voto de doido, de maluco. Faz sentido? Já aconteceu umas coisas assim, né? Que não é bom nem lembrar. Tem pessoas que dizem que Deus veio sobre ela e mandou matar uma criança. Tem essas coisas malucas aí. Então, percebe que, nesse caso específico, nós temos uma visão bem clara aqui do que Jefté era, e a piedade
é uma coisa bem clara nessa... Deixa eu fazer um pouquinho menor. Nessa narrativa que nós estamos lendo. Tá? Então, que Jefté era um homem profundamente piedoso aparece em toda a sua conduta. Eu gosto do Adam Clarke e de outros autores que eu vou citando aqui para vocês, porque eles são autores que realmente refletem e veem o texto, né, e deixam o texto dizer o que o texto diz, além de conhecer o texto original. Porque muita gente é aquele tipo de, mas a minha Bíblia diz. Se você ler Almeida, vou botar aqui no finalzinho, me lembro, deixa eu esquecer não. Almeida, revista, antes de ser revista e corrigida, a versão de 1819, né, você vai ver claramente que Almeida também concordava conosco. Por exemplo, comigo, não sei se vocês estão convencidos. De repente vocês são sacrificialistas, já viram a menina pegando fogo, né, sangrando, pegando fogo ali em cima do altar, né, e vocês depois vão me dizer qual foi o levita ou o sacerdote que fez isso. E como é que Jefté fez algo desse tipo. Mas prosseguimos aqui. Aqui proibia todos esses sacrifícios, era familiarizado com a lei de Moisés, que proibia todos esses sacrifícios, e declarava que o que deveria ser oferecido em sacrifício é bastante evidente por sua exposição ao rei e ao povo de Amon, dos 4 ao 27 que nós lemos. Portanto, deve-se admitir que ele nunca fez aquele voto precipitado que muitos supõem que ele fez. Então, o Clarke é muito interessante, está aqui na página 153 do seu segundo volume do seu comentário. Nem foi capaz, se tivesse, de executá-lo da maneira mais chocante que alguns escritores cristãos, não conte isso em Gade, tá? Diz ele aqui, defende. Ele não podia cometer um crime que ele mesmo havia acabado de ser um executor da justiça de Deus para punir outros. Ou seja, se ele é usado por Deus para punir os amonitas, e essa punição faz parte da guerra santa, que é a guerra de Deus contra o pecado, e uma das práticas pecaminosas desse povo era essa, o Espírito de Deus vem sobre ele, para ele poder fazer isso. Cheio de Deus. Cheio de Deus. Ou cheio de Moloque. Eles estavam lá cheios de Moloque, né? Mas o Jefté está cheio do Espírito de Deus. Então, o que acontece? Vamos introduzindo no texto coisas que o texto realmente não diz. Então, qual é a saída? O que o texto de fato quer dizer? Então, o autor ele é muito claro quando ele condena Gideão. No capítulo 8, vocês vão ver que no finalzinho, que Gideão fez um éfode e isso foi um laço contra ele. Ele faz o juízo de valor. Se isso houvesse acontecido, você acha que isso ia passar em branco? Nem o Espírito de Deus não fala nada, Deus ia aceitar uma coisa dessa, e os sacerdotes também, e a família também, todo mundo. É uma coisa que praticamente as pessoas não param para pensar e responder. São perguntas que nós fazemos e eles não conseguem responder. Então, se ele pune as nações por causa do pecado deles, qual é o problema? Por que houve a perda das terras pelos povos cananeus? Capítulo 12, já achou aí? Sim, veja só o que diz. Quando o Senhor teu Deus desarraigar de diante de ti as nações, aonde vais possuí-las, e possuíres e habitares na sua terra, guarda-te que te não enlaces após elas, depois que forem destruídas diante de ti. E não perguntes acerca de seus deuses, dizendo, assim como serviram essas nações os seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo que é abominável ao Senhor e que ele aborrece, fizeram eles e seus deuses, pois até os seus filhos e suas filhas queimaram com fogo aos seus deuses. Tudo que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás e nem diminuirás. Então, nesse capítulo tem um único local de adoração, tá? Nesse capítulo tem o modo, o porquê, né? Diz para que não procurem adorar de acordo com os outros deuses das nações. Eles estão colocados na terra prometida com esta missão. Tá? Outra coisa que é importante aí, foi o versículo, fala sobre essa questão de eles oferecerem os filhos. É 31. É lá no finalzinho. 12, 31.
31. Versículo 31. Não adore o Senhor seu Deus da maneira como fazem essas nações, porque ao adorarem seus deuses, elas fazem todo tipo de coisas repugnantes ao Senhor, tá? Repugnantes que o Senhor odeia, como queimar seus filhos e filhas no fogo em sacrifícios aos seus deuses. Ora, se Deus odeia isso, e Jefté é revestido do Espírito de Deus, como é que ele vai fazer um voto desse tipo? Sabendo que haveria a possibilidade de vir uma pessoa humana, um ser humano, e ele sabe muito bem que Deus não aceita sacrifício humano. Está começando a ter um contorno de lógica aí? Está dando para refletir ou não? Sim, pastor Valdir? Está acompanhando? Você é sacrificialista, né? Até agora. Pregou para mim. Ele pregou aí? Se converteu ainda não? Levantou a mão? Devagarzinho a gente chega lá. Eu falei com os assembleanos no dia que a gente estava no debate, vocês não precisam mudar de opinião, não. Então, o pastor lá antigo, né, o pastor Ismael, né? Aí depois ele falou para mim, pastor, quer dizer que Jefté não assassinou uma filha, não, né? O que eu mostrei para vocês. Ei? Quantas mensagens já pregou na vida dele? Não, é interessante. São muitas coisas que a gente vai estudando a Bíblia, isso é estudar a Bíblia. E é preciso que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente para a gente poder entender o texto, porque... Na verdade, isso aí você lê com calma e já dá. Não, já dá para perceber. Agora dá. Depois que, né? Mas vamos lá. Quando eu comecei a ler o texto a primeira vez, eu achei que tinha essa cara. Quando você lê ele todo com calma, você vê que... lê o texto todo. Mas vamos lá, deixa lá. Eu não estou concordando comigo. É o pastor Amorim. Eu apaguei esse áudio aqui porque agora eu não estou concordando com o que eu disse comigo mesmo. Por isso que eu apaguei. Ele não podia cometer um crime que ele mesmo havia acabado de ser um executor da justiça de Deus para punir outros, no caso dos amoritas. Supõe-se que o próprio texto poderia ter sido lido de forma diferente em tempos anteriores. Em vez de... Aí ele dá aqui já uma análise crítica textual que ele dá. E se em vez das palavras ve ha'alitihu olá, eu oferecerei isto, um holocausto, literalmente traduzido, lemos ve ha'alitihu olá, vou oferecer a ele, aí, ou seja, ao Senhor, um holocausto. Então, o texto já teria um sentido possível. Então, como se ele diz aqui, de uma contração que é feita, e se essa contração ela for feita, a separação entre o verbo e o pronome, então já tem um sentido totalmente, porque verhalitihu é exatamente a junção de verhali, verhaliti, né, que é o vav aqui está sendo conversivo, e no caso aqui tem o hu, que é o pronome ele. Aí já o sentido fica bem diferente. Isso fará um sentido amplamente diferente, mais consistente com tudo o que é sagrado, e é formado pela adição de apenas uma letra, que é o Aleph, e a separação do pronome do verbo. Agora, a letra Aleph é tão parecida com a letra Ain, que se segue imediatamente na palavra olá. Então aqui olá começa com Ain, que tem um olá com Aleph também. Para que um pudesse facilmente ter se perdido no outro e assim o pronome seja unido, principalmente que as palavras, no caso o texto era todo direto, sem nenhuma separação entre uma palavra e outra. Então o texto era direto, era escrito direto, os copistas copiavam direto. E assim o pronome seja unido ao verbo, como no presente, onde expressa a coisa a ser sacrificada, em vez da pessoa a quem o sacrifício deveria ser feito. Então, o Clark apresenta essa possibilidade. Com esta emenda, a passagem ficaria assim: tudo que vier das portas de minha casa ao meu encontro será do Senhor, e vou oferecer a ele um holocausto. Aí já começa a ter um sentido e bastante lógico no texto. Para esta crítica não há necessidade absoluta, pois o pronome hu, no versículo acima, pode ser traduzido com tanta propriedade como ele, masculino, como também
ele. Aqui no caso, no inglês, inclusive, está it, né? It, que é o neutro. A última parte do versículo é literalmente, eu lhe oferecerei um holocausto. Literalmente, olá. Que é a forma hebraica comum quando se pretende leolá, por um holocausto, expressar por, que é o lamed aqui, junto com olá. Esta é uma forte presunção de que o texto deve ser entendido assim. E isso evita a construção muito discutível que é colocada no Vav, em verhalitihu, ou oferecerei isto para cima, em elevação, que também é uma possibilidade. Inclusive, se você pega a versão do Tanar completo, né, você vai ver que eles traduzem como uma oferta de elevação, né, no sentido de, aí ele pode considerar uma conjunção, né, em vez de uma disjunção, e vai ser do Senhor e eu então apresentarei a ele. Então é esse olá nesse sentido, que vem do verbo, vem de alá, que é de subir, né? Então o imigrante hoje lá de Israel é chamado de é o olá, é aquele que sobe, aquele que vai para imigrar para a terra, que sai de baixo e vai para a terra de cima, é o imigrante, a palavra contemporânea de imigrante para Israel. Esta é uma forte presunção de que o texto deve ser entendido assim, e isto evita essa construção discutível, e isso, aí no caso ele diz, eu oferecerei isto para cima, em elevação, em vez de eu vou oferecer a ele um holocausto. A partir do versículo 39, parece evidente que a filha de Jefté não foi sacrificada a Deus, mas consagrada a ele no estado de virgindade perpétua, pois o texto diz, e ela não conheceu homem algum. Por isso, era um estatuto em Israel. Vatei Chok be Israel. Ou seja, isso se tornou um estatuto, um costume em Israel, a saber que as pessoas assim dedicadas ou consagradas a Deus devem viver em um estado de celibato imutável. Assim, este lugar célebre é sem violência a qualquer parte do texto ou qualquer regra adequada de construção, limpa de todas as dificuldades e levando o texto a falar uma linguagem consistente consigo mesmo e com a natureza de Deus. Aí então, o texto como um todo, conforme nós vamos ler daqui para frente, vai ver aqui a guerra que houve entre os amonitas, a vitória, e depois quando Jefté retorna e ele encontra a filha, a dor que ele sente. Então isso é tudo muito interessante. Aqueles que afirmam que Jefté sacrificou sua filha, tentam justificar a opinião dos costumes bárbaros daqueles tempos. Mas em resposta a isso, pode-se observar com justiça que Jefté estava agora sob a influência do Espírito de Deus. Tá? E esse Espírito não podia permitir que ele imbuísse suas mãos no sangue de sua própria filha. Isso quando aconteceu lá com o rei de Amon, parou uma guerra, quando eles souberam que aconteceu isso, na época mais ímpia da história, lá na frente, no livro dos reis. Vocês vão ver um episódio, quando a guerra estava muito trágica, o rei dos amonitas sacrificou o filho. Aí quando eles souberam isso em Israel, parou tudo, parou a guerra, parou tudo, e não quiseram mais nem guerrear mais, porque ficaram enojados daquela situação, porque foi para isso que Israel foi colocado naquele lugar. Para poder tomar a terra daqueles que estavam procedendo isso, e era abominação diante dos olhos de Deus. E então, se Jefté, cheio do Espírito de Deus, conhecedor da lei, na verdade eu teria que levar a filha ao sacerdote. E aí vem as outras questões, inclusive o Wiersbe vai fazer essas perguntas, que a gente vai trazer aqui para vocês essas perguntas. Tá. Ok, lá na frente ele cita também o Dr. Hale, que vai fazer essa... vai fazer aqui toda uma abordagem. Ele mostra aqui o motivo porque ele ficou triste e tal, que é exatamente, deixa eu ver aqui, vamos agora então ao Caio. São tantos textos bons, gente, gostaria de ler com vocês, muitos textos bons mesmo. O Caio nem considera, o Caio
Ele já vai bem mais distante. Deixa eu ver se está aqui com marcações aqui. Caio Delitzsch, Franz Delitzsch. Ele também tem uma abordagem muito interessante desse texto, mas que, em síntese, é isto. Em síntese, também ele chega à mesma conclusão. Inclusive, essas abordagens, elas vêm, né, elas surgem mesmo com o Kinri, que foi um dos grandes comentaristas e é considerado um dos pais da gramática de hebraico contemporânea. E, inclusive, uma das obras dele, que eu consegui agora, uma raridade conseguir, até com uma encadernação boa, né, que é uma obra lá do século XIII, e ela foi reescrita, reorganizada pelo pai do Noam Chomsky. Né? Então, falou em Noam Chomsky, é o pai da linguística contemporânea, né? O homem é uma fera. E o pai dele era um hebraísta de grande renome. Né? Então, ele reorganizou a gramática do Kinri, fez algumas notas, né? E ficou um livrão extraordinário. Com ele lá em casa é muito bom. O Kinri que começou a fazer essas abordagens, um gramático excelente, e começou a ver todas essas possibilidades. E depois, os intérpretes, os rabinos, como um todo, praticamente, você não vê nenhum. Muito raro você ver. E acho que praticamente eu não conheço um rabino que diga que Jefté, que fosse um sacrificialista, né? Que disse que Jefté assassinou a filha e ofereceu em sacrifício. Eu tenho aquela Stone Edition, o comentário dela, inclusive, é muito interessante. Ele coloca essa tradução e no final eles traduzem como o próprio Almeida faz. Vamos ver logo aqui a próxima pergunta, que a gente já vai para o encerramento. Já são meio-dia. E depois eu vou prosseguir aqui com esse estudo. Mas vamos ver aqui a última pergunta, a pergunta 7. O que Jefté falou sem que houvesse necessidade de falar, dos versículos 30 ao 33. Então nós já lemos aqui, no versículo 30, vamos ao 32, então Jefté foi combater os amonitas e o Senhor os entregou nas suas mãos. E ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Então, o que aconteceu de um modo geral? Nós vamos perceber que ele faz o voto, e embora o voto não fosse necessário, né, mas ele faz o voto, Deus então atende e o usa ali nessa batalha. Eles têm vitória, Deus dá a vitória, eles conseguem se livrar dos amonitas, e não somente isso, eles conquistam 20 cidades, ampliam, né, nessa conquista do território israelita. E aí vem a última pergunta. Qual a surpresa ruim que teve ao chegar em casa, em que lugar de Israel ele morava, e o que Jefté fez ao ver a comemoração de sua vitória? Aí agora vem os versículos finais aqui, do 34 ao 40. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins, e ela era filha única. Olha as informações que ele está dando aqui. Ela era filha única. Se ela era filha única, observa bem que Jefté tinha uma única mulher. Olha a piedade dele em relação aos outros. Né? Se estabelecia como juiz, então tinha lá um monte de mulheres lá, 70 filhos, né? Um harém, como os reis pagãos. Ele não. Ele está na linha de Deuteronômio 17. Ele está aqui com uma única esposa e uma única filha. Inclusive, Deus só deu uma filha para ele. Vocês terem uma ideia. E ele não tinha outro filho ou filha. Mais um detalhe que o autor está dando. O que significa isso? O que significa isso
em Israel. Ora, se essa filha não vai casar mais, vai ter que ficar virgem, o que acontece com Jefté? A sua memória é extinta, porque não vai prosseguir a sua família. Uma moça em Israel, qual era a expectativa dela? Qual é a expectativa das moças aqui e em qualquer parte? Hein, Lídia? Em Amanda? Maria Antônia? Casar e formar família. Casar e formar família, isso é uma expectativa natural. Né? E quando você se vê privado disso, tanto é que você vê, né? Chega um momento, chega a hora exata, a gente tem, cada homem procura a sua companheira procura o seu companheiro até achar, né, ou não? Né? E aí, esse é o fluxo natural da vida. Só que, ao perder essa possibilidade, acabou, Jefté vai para o esquecimento, vai para o espaço. Só que Deus conseguiu fazer uma coisa impressionante, se vocês observarem bem a história. Jefté é apagado da história? Não. Mais à frente ele é citado no livro de Samuel. O primeiro livro de Samuel ele é citado, não sei se é capítulo 12. E depois, na galeria dos heróis da fé, Jefté é citado. E esse capítulo devotado todo para poder não deixar que a memória dele se apague. Nesse caso específico, embora ele tenha uma privação, contudo, ele não tem o seu nome apagado da história. É uma pena que muitos, ele diz aqui até o Adam Clark, né, cristãos, né, atribuem a ele uma coisa que o texto em si não diz. E o povo lembrava da menina também que... Sim, Todo ano passou. todo ano. Aí o que é mais interessante, deixa eu trazer a versão do Almeida de 1819, né? Antes de ser revista e corrigida, mostra um detalhe muito interessante. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro dançando ao som de tamborins. Então é a primeira da fila. Geralmente as mulheres é que faziam isso. Lembra da Miriam, lá, quando celebrou a vitória, né, do Mar Vermelho? Ela saiu com as mulheres lá para poder fazer essa comemoração. E agora quem sai na frente é a filha. Então aí tem um detalhe também muito interessante que o Cássio vai ver, o Francis Delitzsch também mostra, né, que ele, quando ele faz o voto, ele entrega à soberania de Deus o acontecimento, o fato. E Deus prepara exatamente o momento para tirar o que para ele, poxa, acabou, encerrou aí. E agora? Só tenho uma mulher, só tenho uma filha, não tenho filho nem filha. Olha que o texto dá essa ênfase, ele não tinha filho, outro filho ou outra filha. Então é um desfilhamento de um modo tremendo aqui. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: "Ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar." A resposta da menina, a menina responde sem nem saber o que voto é esse. E ela diz: "Meu pai", respondeu ela, "sua palavra foi dada ao Senhor, faça comigo o que prometeu." Olha a força que essa menina dá a ele. No momento desse, ele sabe quais são as implicações, porque ter a memória e não ter herança, ele já vem sofrendo um grande problema. Qual é o problema? Ele já não pode conquistar a herança do pai, porque ele foi expulso, lembro disso. E agora ele não tem nem como deixar o que ele agora conquista como comandante, como rei. É um indivíduo que vai estar numa posição social da mais elevada e não tem ninguém para deixar. E o nome não vai, né? Porque a esperança de todas era ser mãe do Messias, né? Isso aí era uma esperança que depois passava todas as moças lá em Israel, né? Uma delas ia ser a mãe do Messias, né? E então, é algo assim muito interessante aqui. "Meu pai", respondeu ela, "sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas." E prosseguiu. Então aí ela foi, filha, o voto foi o seguinte, foi esse. Então agora você vai ter que ser do Senhor.
consagrada ao Senhor. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas. E o texto hebraico, inclusive aqui, é bom até a gente vê-lo, é chorar a minha virgindade. Então, o foco aqui do texto, né, porque jamais me casarei. Né? E o texto hebraico diz exatamente que chorar a minha virgindade. Versículo 37. 36, 37. Que é o texto usado aqui, o texto hebraico, é exatamente aqui. Al-Betulai. Então, Betulai é a virgem e Betulai aqui é chorar sobre a minha virgindade. Então é que al-Betulai, chorar sobre a minha virgindade. Então esse aqui é o ponto. E o pai disse para ela: vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados 2 meses, ela voltou a seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no seu voto. Assim, ela nunca deixou de ser virgem, ou seja, teve uma virgindade perpétua. Veja que o texto diz o versículo aqui. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória. Esse termo, a memória, não está no texto hebraico. Por isso que não tem tradução perfeita. Né? Vocês virem aqui o versículo 40. O versículo 40. E aqui a palavra, inclusive, ela significa louvar, né? Literalmente é louvar. Louvar a filha de Jeftar. Está no. Deixa eu ver aqui o Tanar, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Antigo Testamento. Ok. Versículo 40. O interlinear. 40. Então, plantearei. Vamos ver, é Al-Betulai. E aqui o versículo 40. Versículo 40, as filhas de Israel, para celebrar a filha de Jeftar. Celebrar, louvar, no caso aqui, celebrar a filha de Jeftar, o gileadita, 4 vezes ao ano. Gileadi. Arbaat Yamim Bashanah, com 4 dias, no caso, 4 dias no ano. O ponto interessante que nós vamos ver aqui é que em nenhum momento o texto mostra aqui que a menina foi sacrificada. Olha como a versão, deve estar até aberta por aqui, a Almeida. Almeida de 2000, deixa eu ver essa daqui. Acho que é essa. Abri em cima. Almeida, antes de ser revista e corrigida, do ano de 1819. O que ela diz? Que esse costume, e ela não conheceu o varão. Olha o português como é que era aqui. De que ficou o costume em Israel. Que as filhas de Israel iam, olha como é que eu escrevi, iam de ano em ano a falar com a filha de Jefté, o gileadita, 4 dias ao ano. Onde ela estava, e as moças todas lá, para poder falar com a filha de Jefté. 1819. Hein? Mas fizeram as revisões, né? Então, a revista corrigida já teve várias revisões, né? 100 anos. Então, 1800, 800 e 200,
poucos anos. Percebe aqui? Como o Almeida traduziu aqui? Vejam bem. Não, estou focado na dificuldade. Não, viu aqui como foi traduzido aqui? Estão vendo aqui? Nada de memória. Falar com a filha, com a filha de Jefté. Então ela ficou no lugar, ia lá para pelo menos, né, consolar, ficava 4 dias lá, né, e louvar que ela passou a ser uma moça realmente de destaque, porque se submeter assim, desse jeito, ela realmente era muito crente. Bem, pessoal, eu queria ter tempo hoje, pelo menos mais 1 hora, para a gente poder ver aqui quantas coisas importantes. Esse autor, o Caio, ele é muito importante nessa abordagem, mas a abordagem dele praticamente é essa daí. Deixa eu só ver alguma coisa. Ele vai fazer praticamente os mesmos argumentos. Os argumentos que ele vai apresentar aqui, eu já apresentei. Vou ver só o Adam Clarke, nós já vimos. Só falta esse do... Cadê o do nome? Adam Clarke. Elite. Faltando um aqui. Esse aqui, Paulo Caça. É esse aqui. É esse aqui. Esse aqui é o Cássio. Cássio é muito bom. Aqui só umas palavras aqui. Aqui, a promessa deve necessariamente ser expressa com maior exatidão. Isso foi exigido pela exigência da lei, de que aquele que faz um voto guardará e cumprirá o que saiu dos seus lábios, e assim como ele votou. Se Jefté tivesse pensado apenas em animais, ele teria simplesmente empregado a fórmula usual em tais casos: eu apresentarei a ti como um holocausto completo. Não teria sido suficiente dizer pertencerá a Javé, porque um animal pertence a Deus nesse sentido apenas quando sacrificado pelos homens. Precisamente a inserção das palavras pertence a Javé prova, portanto, que ele pensava também em seres humanos. A generalidade e amplitude do voto tornam ambas as cláusulas necessárias, uma vez que nenhuma delas sozinha não teria coberto homens e animais. A primeira era inaplicável aos animais, e a segunda era inaplicável aos seres humanos. Então, a primeira cláusula, quando se fala em será do Senhor, não se vai pegar um animal e dar ao Senhor para que ele fique para sempre para o Senhor.
Não faz sentido. Então aí que mostra esse aspecto interessante. E, por outro lado, a segunda era inaplicável aos seres humanos, né? Ou seja, se fosse, no caso, oferecer em holocausto, não poderia ser, literalmente aqui, aplicado a seres humanos, porque a própria lei não permitia. Ambos sendo usados, um explica e limita o outro. A ênfase principal está nas palavras pertence a Javé, pois nela é sugerida a base do voto. Eles também estão em primeiro lugar. Os seres humanos estavam em questão, então a primeira cláusula entraria em plena operação. E a segunda ensinava que uma vida que pertence a Deus deve ser tão completamente retirada desta vida terrena quanto a vítima sacrificial não redimida de acordo com a lei. Também tinha essa possibilidade de redimir no caso de voto, e até os votos que fossem feitos e que se arrependessem poderiam voltar atrás. Enquanto a primeira limitava a segunda, insinuando que um ser humano não precisa ser realmente oferecido em sacrifício, como a letra da promessa parecia exigir, mas que o ponto importante é que ele passa a pertencer totalmente a Deus. Ele fala uma coisa interessante, que Deus não exige votos, não é pecado quando não é feito, mas quando um for feito, deve ser mantido. Jefté obtém a vitória, Deus faz a sua parte e logo chega a hora da prova em que Jefté deve fazer a sua. Mas, como na batalha, também na hora da sua particular angústia, ele se aprova e triunfa ainda com lágrimas. Estou mostrando mais uma vez a piedade de Jefté. E aí ele vai dizendo muitas outras coisas aqui. O objetivo dessa história, segundo o Gerlach, diz o seguinte: o objetivo dessa história sobre o voto não é tanto expor a grosseria da época ou os perigos dos votos feitos precipitadamente, mas sim mostrar como Israel foi salvo dos seus inimigos pela fé de Jefté e como o serviço do verdadeiro Deus foi restaurado sobre os mais pesados sacrifícios dos fiéis. Esse comentário é lindo, até inclusive eu coloquei no grupo, depois vocês podem ler aqui. E ele vai aqui para a parte final, vou ver só o finalzinho aqui. Todas as abordagens do ponto de vista exegético nós já fizemos aqui. Ele fala, inclusive, que essas frases não são tautológicas, ou seja, não são intercambiáveis uma pela outra. E ele mostra o que aplica aqui. Essa diferença que a maioria dos intérpretes não faz. E é interessante que ele diz: a vitória foi tão grande que ela rompe restrições do costume, e como Miriam, a filha, que está falando da filha, mas esta filha era digna de seu pai. A vitória foi tão grande que ela rompe as restrições do costume, e como Miriam, os mesmos termos são usados aqui na ocasião do cântico de vitória de Moisés, no Êxodo 15, 20. Sai ao encontro do conquistador. Assim que Jefté a vê, reconhece a vontade de Deus. O seu voto é aceito, mas é abrangente como ele conscientemente fez. No entanto, é Deus quem agora primeiro interpreta para ele em toda a sua plenitude. E aí é duro, viu? O herói havia feito um voto dessa forma indefinida, porque não tinha um filho único, como muito amado como Isaac. É verdade que ele tinha uma filha, mas ele se considerou impedido de consagrá-la e, portanto, faz seu voto. Deus agora lhe ensina que não olha para o sexo do consagrado, mas para o coração do consagrador. Sem a sua filha, por mais abrangente que fosse o voto de Jefté, no máximo teria lhe custado dinheiro ou propriedades, mas em seu coração não teria oferecido nenhum sacrifício. Deus lhe ensina que não se deleita em bodes e bois. O que o agrada é um coração quebrantado. Seu coração se quebra dentro dele, quando ele vê sua filha. Ela é sua querida, seu único ornamento, a luz de sua casa, a joia de seu coração, e dela ele deve se separar. Ele volta para casa, o maior em Israel. Contudo, ele agora se sente o mais pobre. Poxa, volta com um conquistador, e agora, opa, é o furinho, né, que Deus dá. Você vê o Jefté para uma outra perspectiva? Uma perspectiva muito maior. Esse
Kessler aqui foi extraordinário. Mas ele percebe que este é o verdadeiro cumprimento do seu voto, que Deus não se importa com dinheiro ou propriedade. A oferta mais elevada que Deus valoriza é um coração penalizado. A obediência é melhor do que o sacrifício. A vida não está na letra. Todo pacto com Deus deve ser guardado no espírito. A fé de Jefté revelou-se antes da batalha, que Deus estava com ele. Foi provado por sua vitória. Mas toda a sua autoentrega a Deus se aprova ainda mais graciosamente após a batalha, pois ele vence a si mesmo. Ele se curvou reverentemente diante de Deus antes que a decisão fosse dada, mas a sua piedade mais profunda se manifesta depois. Ele dá ao seu próprio povo, a Amon e a Moabe, um exemplo da força de um israelita para cumprir os votos que faz. Ele sofre com o comprometimento do seu voto, mas não se esforça para desfazê-lo. Ele o interpreta não de acordo com a letra, mas de acordo com o espírito. E aí vai Levítico 27, 4 e 5, que dão possibilidade de se fazer, né, esse resgate. Ele abre mão disso. Sua alma piedosa não se refugia atrás de fórmulas externas, como lemos em conexão com os votos pagãos e más promessas. Ele reconhece o fato de que, desde que sua filha é única e muito amada, vem ao seu encontro, Deus exige dele todo o amor que ele nutre por ela e toda a dor que lhe custará separar-se dela. E nesta convicção, ele não hesita por um instante. Ele acredita como Abraão, e com ele, embora com o coração sangrando, entrega-se totalmente ao que Deus exige. A cena do encontro de Jefté com sua filha não tem igual em poder de comoção. Nós a vemos avançar com o rosto radiante, dando voz ao seu coração jubiloso, cercada de companheiras de dança, desejando ouvir a saudação feliz de seu pai, enquanto ele, no meio de adufes, gritos triunfantes, esconde seu rosto de agonia. O que poderia ter sido feito, o que poderia ter sido um momento de mais alto júbilo, tornou-se um dos mais profundos sofrimentos. Aquilo que sua imaginação se detinha com carinho, como o ponto culminante de sua alegria, a honra que ele podia cercar a sua cabeça de sua única filha, a sua filha virgem, agora a primeira em toda a nação, foi instantaneamente transformada na mais pesada aflição. E aí ele vai falando aqui, esse comentário é excelente. Então, antes em vez de ser esse vilão que praticamente todos consideram, não foi à toa que ele ganhou um lugar na galeria dos heróis da fé. Porque acho que a maior fé dele foi abrir mão disso. Porque quem queria abrir mão de perder a sua descendência? Né? Luciano, trabalha aí, viu? Tem que deixar a descendência, rapaz. Não pode ficar sem descendência, não. Né, Mauricinho? Tem que trabalhar, porque senão o negócio fica sério. Bem, então a gente termina por aqui. Depois eu pretendo continuar a fazer uma abordagem desse. Eu vou fazer lá em casa. Né? Mas ele vai colocando aqui alguns aspectos importantes. Né? A maior felicidade em Israel, ter filhos, e assim ver o nome ou a casa de alguém continuado, não será de Jefté. O mais querido de todos os seres, sua única filha, está morta para ele, separada. A mesma dor, e de acordo com os sentimentos antigos, com severidade ainda maior, se isso fosse possível, recai sobre a própria filha virgem. Uma vida solteira era equivalente à morte para as donzelas no antigo Israel, pois o botão murcha, a flor, o amor conjugal e o dever, as flores da vida, não aparecem. As donzelas solteiras não têm lugar na vida do Estado. O casamento constitui a coroa da vida familiar normal. E aí ele prossegue aqui, é muito top esse comentário, é muito top. Né? E aqui, chorar pela minha virgindade, não então, ao que parece, para lamentar a sua própria morte prematura. Se ela morresse, não teria sido natural pedir um espaço de 2 meses
para passar nas montanhas chorando. Não? Vou chorar a virgindade. Uma pessoa está esperando, o cutelo vai te cortar, e você vai morrer, vai sentir dor, depois vai ser queimada, ela vai chorar a virgindade. Faz sentido? O próprio texto desconstrói essa possibilidade que eles chamam de interpretação sacrificialista. E aí ele vai aqui dando aspectos muito importantes, né? Nesse caso, por que partir com as suas companheiras solteiras? Por que não ficar em casa com o pai? Uma pessoa esperando a morte e pronta para ela, não pediria tempo para lamentações. Tal pessoa morre e é lamentada por outros. Mas a filha de Jefté deve viver uma vida virgem, a qual nenhuma honra é paga, da qual nenhuma flor brota, uma vida de quietude e reclusão. Nenhuma canção nupcial a louvará, nenhum marido a honrará, nenhum filho a agraciará. E por aí vai. Depois você lê o restante do comentário. Em síntese, foi por isso que eu me tornei não sacrificialista. Depois de uma análise bem detida, bem pontuada do texto hebraico e da própria narrativa, a gente percebe que não tem outra explicação melhor, coerente com tudo, coerente com o próprio texto, coerente com o caráter de Deus. E tem um texto, inclusive, que o Chisholm, que pensa diferente, o Robert Chisholm, que ele escreve, que são os desafios éticos do voto de Jefté cumprido no modo sacrificialista. Ele escreve 17 páginas para poder ver as questões e os problemas que surgem. Por que Deus ficou em silêncio? Se fosse o caso, onde é que ele ofereceu esse sacrifício? Qual foi o sacerdote? Finéias, nessa época, por que não deteve? E uma série de outras questões. E a família? E os vizinhos? E uma série de outras coisas que ele tenta responder, né? Mas essas respostas não são satisfatórias. A visão não sacrificialista é a mais coerente e é a que mais faz jus principalmente ao fechamento do texto, que vai dar a interpretação e mostrar que essa disjunção realmente é importante. Então, que Deus nos abençoe e até o nosso próximo estudo. ותהי על יפתח רוח אדוני, ויעבור את הגלעד ואת מנשה, ויעבור את מצפה גלעד, וממצפה גלעד עבר בני עמון. וידר יפתח נדר לאדוני, ויאמר, אם נתון תיתן את בני עמון בידי, והיה היוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי בשובי ושלום מבני עמון, והיה לאדוני, והעליתיהו עולה. ויעבור יפתח אל בני עמון להילחם בם, ויתנם אדוני בידו. ויקם מערוער ועד בואכה מינית, 20 עיר, ועד אבל כרמים, מכה גדולה מאוד. ויקנעו בני עמון מפני בני ישראל. ויבוא יפתח המצפה אל ביתו, והנה ביתו יוצאת לקראתו ותופים ובמחולות. ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. ויהי כראותו אותה, ויקרא את בגדיו, ויאמר, אהה ביתי, אחריה הכרעתיני, ואת היית באוכרי, ואנוכי פציתי פי אל אדוני, ולא אוכל לשוב. ותאמר אליו, אבי, פצית את פיך אל אדוני, עשה לי כאשר יצא מפיך, אחרי אשר עשה לך אדוני נקמות מאויביך מבני עמון. ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה, הרפה ממני 2 חודשים, ואלך וירדתי על ההרים, ואבכה על בתולי, אנוכי ורעותי. ויאמר, לכי. וישלח אותה 2 חודשים, ותלך היא ורעותיה, ותבק על בתוליה על ההרים. ויהי מקץ 2 חודשים, ותשוב אל אביה, ויעש לה את נדרו אשר נדר, והיא לא ידעה איש, ותהי חוק בישראל. מימים ימימה תלכנה בנות ישראל לתנות לבת יפתח הגלעדי 4 ימים בשנה.